Uma palavra nós ministramos hoje no culto pela manhã e foi uma bênção, foi tremendo o que Deus já fez hoje aqui pela manhã, né? E nós temos sentido esse mover de Deus nessa direção. Quero que você abra aí comigo a sua Bíblia, liga o teu smartphone, Marcos capítulo 14, versículos 51 e 52. Vamos lá? A palavra diz assim: seguia um jovem coberto unicamente com um lençol, e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Vou ler novamente: seguia-o um jovem coberto unicamente com um lençol, e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Amém? Essa palavra de hoje, ela tem a intenção de trabalhar os nossos corações sobre a importância de nós reconhecermos um lugar em Deus, um lugar onde nós permanecemos nele, que é um lugar de compromisso. Hoje nós estamos vivendo um tempo de muitos desafios no que diz respeito principalmente a esse tema, que é o tema do compromisso, que é o tema da aliança, que são os pactos que nós fazemos com a vida. E quando eu estava pensando sobre essa palavra, né, e confesso que a palavra lençol aqui, ela é uma palavra de real destaque para nós. E a gente já ouviu, eu tenho certeza que você já ouviu uma expressão, o pessoal costuma usar uma frase, né? Estar em maus lençóis. Quantos já ouviram essa frase, né? Muitos de nós já ouvimos. Agora, eu pergunto a você, você sabe de onde se origina essa frase? Por que as pessoas falam estar em maus lençóis? Eu, curioso, fui lá no Google. E realmente o Google é uma fonte, vamos dizer assim, importante, mas não muito segura. E realmente o que eu vi lá fez muito sentido, mas não sei se de fato é uma fonte tão segura assim. Mas eu queria ler para você o que eu entendi sobre isso. Então lá está escrito assim: maus lençóis, né? De acordo com conhecimento popular, a expressão, ela é uma referência a um episódio entre a guerra da França e da Inglaterra que ocorreu entre 1754 e 1767, em um território que hoje pertence ao Canadá. E nela, o comandante das forças britânicas nos Estados Unidos ordenou que fossem entregues cobertores com varíola aos índios para dizimar as suas tribos sem que eles percebessem. E por causa disso, a expressão estar em maus lençóis começou a ser usada para representar situação onde ocorre risco ou situação onde as pessoas estão com problema. Como eu disse para você, não sei se essa fonte é tão segura, né, o Google, mas faz muito sentido isso aqui, porque uma pessoa em maus lençóis é uma pessoa que está com problemas, e a gente ouve isso com uma certa frequência. Fulano agora está em maus lençóis. Por que ele está em maus lençóis? Porque ele está passando um processo em sua vida e provavelmente os problemas têm afetado diretamente a sua história. E hoje a gente sente que, mais do que nunca, né, nós precisamos corrigir algumas áreas da nossa vida para que nós não estejamos também em maus lençóis. Mas o fato é que essa história do lençol, ela está dentro de uma outra história muito lembrada nas Escrituras, que é o momento em que Jesus está lá no Getsêmani. Então, Marcos, aqui no capítulo 14, você vai perceber que ele é recheado de histórias importantíssimas aqui nas Escrituras, mas talvez a que seja mais importante para essa noite é o momento em que Jesus está lá no Getsêmani, e nós sabemos o tanto de agonia que o nosso Senhor sofreu por estar naquele lugar, porque a Bíblia relata que no meio do sofrimento, né, o próprio Jesus, que sabia o seu propósito, o próprio Jesus que reconhecia a voz do Pai, ele mesmo chegou ao ponto de falar: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Jesus estava tão agoniado,
O sofrimento de Jesus naquela ocasião era tão grande que ele chega a dar essa entonação de sofrimento, dizendo: eu não quero sofrer mais, está pesado, está difícil, se possível, Senhor, passa de mim esse cálice. Mas a frase do texto bíblico termina dizendo, e a sabedoria do mestre está ali dizendo exatamente assim: mas não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Jesus se submete à vontade de Deus, à vontade do Pai, mesmo que ali ele estivesse em um ambiente de sofrimento, mesmo que ali ele estivesse suando gotas de sangue, mesmo que a dor estivesse sendo visível na sua vida. E esse é aquele momento que nós lembramos como um momento duro, difícil, que o nosso Senhor está lá prestes a ser entregue aos soldados romanos, àqueles sacerdotes maldosos que estavam ali tentando tirar a vida do nosso Senhor. E o fato é que nós não temos talvez assim recursos suficientes para ilustrar todo este cenário, toda a dor que estava por trás disso, mas quando assistimos alguns filmes, quando lembramos de alguma cena, já temos assim uma ideia de como esse ambiente foi duro, foi difícil para Jesus. Mas ali também estavam os discípulos, e entre eles estava aquele que falou para Jesus assim: Senhor, olha, todos podem te negar, Jesus, todos podem largar o Senhor, dar as costas para o Senhor, mas eu não. Qual que era o nome desse discípulo, gente? Pedro. Pedro estava lá, né, colocando ali o seu coração, o Pedro falando assim: Senhor, todos te negam, eu não, eu jamais te negarei. E ele nem sabia, né, mas o próprio Jesus alertou ele, falou: Pedro, Satanás pediu para peneirar você igual trigo. E ele talvez não imaginasse isso, e na sequência Jesus fala: e antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Para Pedro isso era talvez algo que o ofendesse, porque afinal de contas ele amava o Senhor. Isso ofendia a Pedro, porque afinal de contas ele tinha sim um desejo de cumprir os propósitos junto com o mestre, mas tudo aquilo foi para aperfeiçoamento, tudo aquilo foi para que a liderança de Pedro fosse ainda mais forjada sobre o fogo da fé, para que ele entendesse que o Senhor tem conhecimento do antes, do agora e do depois, e que ele deveria se submeter sim à voz do seu mestre. Mas é nesse cenário de tristeza, de dor, de gotas de sangue, que algo realmente nos chama a atenção quando você está lendo ali o capítulo 14 do livro de Marcos, porque a Bíblia fala que então a turba, né, todos os cavalos, todos os soldados romanos chegam, né, para poder capturar a Jesus, e nós lembramos que tinha uma senha. Qual que era a senha? A senha era um beijo. Quando o traidor beijasse o mestre, então os soldados saberiam: a ele, pode prendê-lo. E a gente viu exatamente isso acontecer. Judas Iscariotes chega com a maior cara de pau na frente de Jesus, já estava com certeza visualizando o saquinho de moedas que estaria em suas mãos, dá um beijo no mestre, e a senha está dada para que então os soldados capturassem a Jesus. Imediatamente a Bíblia fala que um dos discípulos, Pedro, saca a espada e corta a orelha de Malco. Ele, em uma atitude, como disse, de Pedro mesmo, né, muito bravo, muito irado, tentando defender o seu Senhor, arranca a orelha do soldado. Jesus tem que pegar aquela orelha, né, colar de novo na cabeça do homem e falar: não é assim que eu vou fazer, não é esse tipo de batalha, não é essa guerra que eu vim lutar. Então Jesus estava dando diversas lições para os seus discípulos. Era uma cena que com certeza faria com que todos ficassem atentos, porque aquilo era o que iria mudar a história. Aquela cena, aquele ambiente estava realmente mudando a história, levando a história para um nível mais alto. E o que não faltava naquela geração eram pessoas curiosas. Eram pessoas que queriam saber quais são as cenas do próximo capítulo, o que vai acontecer agora. Então,
O texto fala sobre pessoas saindo na janela, sobre pessoas querendo ver o que estava acontecendo. E um jovem se enrola no lençol, e ele sai da sua casa de lençol, talvez em uma atitude que pudesse parecer comum, porque afinal de contas naquela época usava-se, né, aquelas roupas compridas, mas ele sai de casa com um simples lençol, porque ele não queria perder nada, ele queria acompanhar. E a Bíblia chega a citá-lo como seguidor. Seguia-o um jovem, coberto unicamente com um lençol. Ele era um seguidor, ainda que fosse um seguidor anônimo, ainda que não fosse exatamente um discípulo de Jesus, mas a Bíblia chama ele de seguidor. Seguia-o um jovem, coberto unicamente com um lençol. E aqui nós começamos a perceber, né, uma mudança naquela cena que tudo indica que algo realmente está prestes a mudar. E a figura desse jovem representa muito para nós, porque afinal de contas são apenas 2 versículos. Quando você lê todas essas histórias tão cheias de informação, há uma grande probabilidade de que você nem perceba esses 2 versículos, né? Eu tenho certeza que se eu fizesse essa pergunta aqui, muitos talvez nem lembrariam desse versículo, nem lembrariam que um jovem com um lençol, você lembraria? Né? Eu não lembrei muitas vezes que um jovem com um lençol estava ali, vendo toda aquela cena, reconhecendo tudo aquilo que estava acontecendo ao seu redor. Mas esse jovem, ele é mais do que uma mera estatística no meio da multidão, mas ele é um símbolo. Esse jovem, ele é um símbolo que representa seguidores ocasionais. Não são seguidores compromissados. O jovem, ele é um símbolo de algo que está acontecendo na nossa geração, que acontecia naquela época, que por toda a história teve, mas que agora realmente ganha muita evidência. Ele é o símbolo do seguidor ocasional. E hoje nós estamos vivendo, infelizmente, em uma geração onde temos muitos seguidores ocasionais. São pessoas que veem a Jesus de longe. São pessoas que saem das suas casas para supostamente seguir a Jesus, mas estão longe dele, não tem um compromisso com ele, não tem aliança com ele, não fez um pacto com o mestre. O que é pior, não estão vestidos adequadamente para esta ocasião tão importante. Falando sobre vestimenta, eu falei hoje de manhã no nosso culto, né? Não me esqueço que a pastora Esther fez uma pregação aqui, talvez esteja lá no YouTube, em certa ocasião, aonde ela falou sobre as vestes, né? As vestes do soldado, do homem de Deus. E ela, usando isso como ilustração, falou: ninguém vai para a guerra de pijama. Aquilo me chamou muita atenção e até hoje lembro dessa mensagem, porque é um fato. Quando você está preparado para ir à guerra, quando você está saindo de casa para enfrentar desafios, para vencer as batalhas do dia a dia, você não sai de pijama. Você precisa se preparar. Você precisa colocar uma veste adequada. Então, a veste, ela é um sinal de organização. A veste é um sinal de que você está se preparando para algo. Quando você está indo para um casamento, você está se preparando para aquele casamento com uma vestimenta adequada. Quando você está indo para o trabalho, você está se preparando para o trabalho com uma vestimenta adequada, porque para cada ocasião existe uma veste específica. Mas esse jovem, ele errou exatamente nesse ponto. Ele estava vestido com um lençol, em um lugar onde ele estava totalmente exposto, vulnerável, e eu queria começar aqui compartilhando com você, né, algumas coisas que essa mensagem vai tratar aos nossos corações. A primeira delas é que cobrir-se apenas com lençol é um sinal claro de falta de compromisso. Preste atenção nisso. Cobrir-se apenas com lençol é sinal claro de falta de compromisso. Segue a Jesus. Aquele menino seguia Jesus, mas ele não tinha qualquer relacionamento, ele não tinha qualquer compromisso com Jesus. Então, pessoas que cobrem-se apenas com um lençol, elas estão dando sinais claríssimos. Olha,
O que eu vou ver agora, o que eu vou presenciar, é um mero acaso. Eu só estou aqui como curioso, eu só quero ver como é que funciona, eu só quero ver realmente, como alguns usam, né? Eu quero ver o graveto queimar. Tem gente que fala sobre isso, né? Às vezes a gente vê algumas ações curiosas do povo de Deus, né? Vamos ali naquele monte, porque o graveto vai queimar. Mas será que a sua vida vai queimar na segunda-feira também por Jesus? Será que o nosso testemunho também vai queimar por Ele, nas nossas ações, nas nossas realizações? Porque as pessoas estão mais curiosas, hoje em dia, elas estão mais atentas às cenas do próximo capítulo, a acompanhar aquilo que está acontecendo, do que a realmente fazer um compromisso, fazer uma aliança, se colocar à prova para mudança, para transformação. E aquele jovem, ele seguia Jesus, como muitas pessoas hoje seguem, mas não tinha compromisso com ele. Na semana retrasada, quando preguei aqui sobre o tema o cristão ateu, falei um pouco sobre isso. São pessoas que falam que são cristãs, creem em Deus, mas quer a felicidade a qualquer preço. Eu creio em Deus, mas as coisas têm que ser do meu jeito. E isso, na verdade, revela um tipo ou um nível de ateísmo que está sobre o coração das pessoas, que mais, na verdade, fala da sua falta de compromisso, de alianças. Nós nos relacionamos com um Deus que é um Deus de alianças. Deus não é Deus de contrato, gente. Deus não é Deus de apenas um relacionamento superficial. Então, enquanto está dando certo para mim, maravilha, mas a hora que a coisa ficar ruim, eu dou no pé. Eu falo muito sobre isso às vezes nos casamentos, quando a gente está ali diante das alianças. O casamento não é um contrato, o casamento é uma aliança. Então hoje o que a gente tem visto é um pouco disso. São pessoas que fazem aliança, mas a mentalidade é de contrato. Enquanto estiver bom para mim, tá ótimo, eu mantenho. Mas se apertar, então eu rompo a minha aliança. E no final a gente vai descobrir que nunca foi aliança, sempre foi só um mero contrato. E o contrato é assim: se você mora de aluguel, enquanto está servindo para você, enquanto a casa está boa, mas a hora que aparece uma goteira, é assim ou não é? A hora que aparece uma fissura na parede, a hora que aparece uma infiltração, você tem o direito de reclamar, de falar assim: olha, eu tenho um contrato com vocês, então você tem que resolver o meu problema. Na aliança não. Na aliança você arruma infiltração. No casamento você arruma infiltração. Você conserta aquilo que está errado, porque não é um contrato, não dá para dispensar, ou muito menos sair fora, né? Que ainda é mais covardia. E hoje a gente tem visto um pouco disso. Aquele menino, ele seguia a Jesus, mas ele não tinha um compromisso com ele. Seguia motivado pela curiosidade, mas não tinha aliança verdadeira com Jesus. E hoje vemos uma geração assim, é uma geração de seguidores sem aliança, sem pacto, sem compromisso, sem uma real entrega aos propósitos divinos. Enquanto está bom para mim, eu fico, e a hora que não está mais bom, eu saio. Hoje nós temos visto um pouco disso, é a geração que muitas vezes fica, né? No namoro fica, no casamento também fica. E aí o que é mais triste, na igreja estão ficando também. Com Jesus estão ficando. Eu vou ficar com Jesus, eu tenho problemas para resolver. Jesus, vem ficar comigo. Mas quando o problema é resolvido, quando a bênção chega, quando talvez eu não tenha mais um motivo material para estar aqui, para permanecer, então eu viro as costas. E esse nível de, vamos dizer assim, de relacionamento, tem afetado muitas famílias, tem afetado igrejas, tem afetado o relacionamento com Jesus, o que é realmente algo muito preocupante, meus irmãos. E nós precisamos abrir o nosso coração para entender a importância de um posicionamento, de um compromisso real com Jesus. O nosso compromisso não é uma mera fachada, pelo contrário, é um compromisso de aliança e de coração.
E hoje a gente tem visto isso. Pessoas não querem um compromisso, elas não firmam raízes aonde elas estão. É tudo muito passageiro, é tudo muito superficial. Preste atenção hoje na vida profissional. A vida profissional hoje não tem qualquer compromisso. As pessoas hoje estão cada vez mais desconectadas de ambientes que geram sobre nós raízes mais profundas. Hoje de manhã eu estava contando que, antes de fazer a faculdade de teologia, eu fiz outras tentativas, né? E aí um dos vestibulares que eu fiz, caiu um tema que eu nunca mais me esqueci desse tema, na redação. Não sei como é hoje, mas naquela época a redação, ela tinha um peso muito grande sobre a nota, e eu estudava muito para que, na redação pelo menos, já que em todo o resto eu não me garantia, eu tinha que me garantir pelo menos na redação. E aí o vestibular que eu fui fazer, o tema era assim: a preguiça é a mãe do progresso. Com base nessa afirmação, faça aí a redação. E aí, gente, eu queimei meus neurônios. Eu fiquei ali pensando: Senhor, o que é isso? A preguiça é a mãe do progresso. Eu não conseguia encontrar algo para começar aquela redação. Mas em algum momento deu um start. E eu não sei porque eu lembrei do controle remoto. E aí eu comecei a pensar que faz total sentido. Porque o controle remoto, na verdade, ele foi criado por causa de preguiça, gente. Sim ou não? Que a pessoa está lá, deitada no sofá, ela tinha que levantar do sofá para ir lá. Quantos eram da época que a televisão trocava o canal assim, ó? Né? Levanta a mão, hein? Quem é dessa época? Você revelou sua idade, todo mundo sabe agora. Mas é isso mesmo. Foi uma época onde a televisão era um negócio, era um bicho, né? Era um móvel que estava ali, você tinha que levantar do sofá. Então, as pessoas naturalmente ficavam mais fiéis aos seus canais. Porque a preguiça, né, de levantar para ir lá e trocar o canal. Mas, com o controle remoto, gente, ficou fácil demais, não é? Você está ali deitadão, pé para cima nas almofadas, só assim, tup, tup, tup. Só que tem um problema. Com o controle remoto na mão, você assiste tudo e não assiste nada ao mesmo tempo. É assim ou não é, gente? Você começa a mudar de canal, você começa a mudar de filme. Ah, não está muito legal. Puf. Ah, isso aqui eu não gostei. Puf. E aí a gente não permanece em nada. E se a pessoa estiver ansiosa, então... né? Porque ela quer, na verdade, só passar o tempo. O controle remoto é uma ilustração do que está a vida das pessoas hoje. Ninguém fica mais em lugar nenhum. Ninguém permanece em lugar nenhum mais. As pessoas enjoam do casamento e a pessoa que um dia ela fez aliança é descartável. As pessoas enjoam da igreja, então abandonam. Elas enjoam do trabalho e aí elas saem, e elas enjoam do carro. A gente está assim hoje. Quero trocar de carro todo mês, porque enjoei do carro. Ah, se eu pudesse. Mas como a gente não pode, tem que ficar com o mesmo. Mas quem pode, troca de carro, porque é uma maneira, é uma cultura da nossa sociedade. E essa cultura, na verdade, está falando muito alto aos ouvidos das pessoas hoje. Ela está, na verdade, simbolizando que a vida das pessoas não tem mais compromisso, não tem mais aliança. É como se a aliança tivesse saído de moda, pacto saiu de moda. Só que quando a gente olha para a palavra de Deus, tudo que a gente vê são pactos, são alianças sendo firmadas. Tudo que dá certo tem fundamento, tudo que dá certo realmente tem raízes, tudo aquilo que atravessou gerações foram estabelecidas mediante muitas e muitas ações, muitos e muitos investimentos, e nós precisamos entender a importância disso. Aquele menino, ele tinha um lençol apenas sobre ele, e lençol é algo vulnerável, diferente de uma roupa. Quando você está com uma roupa sobre você, você está ali bem firmado, porque tem o cinto, né? Você tem, principalmente naquela época, que eles se preparavam muito mais, a roupa era uma vestimenta muito mais segura sobre eles. Então, tudo isso revelava o que? Aquele
lençol era algo realmente muito vulnerável. E aí eu quero passar para o próximo ponto aqui com você. Cobrir-se apenas com lençol é um sinal claro de superficialidade na vida cristã. Hoje a gente tem visto isso também. Como que a superficialidade tem afetado a vida das pessoas. Tem uma segurança apenas aparente. Aquele jovem, ele tinha uma segurança aparente. O lençol não era seguro. Pelo contrário, o lençol era muito superficial. O lençol não resolvia o seu problema. Por baixo, aquele homem estava completamente vulnerável. E isso talvez fale de uma vida que as pessoas estão vivendo. Uma vida de superficialidade. Entenda que lençol não é roupa. A turma do lençol está tentando mostrar aquilo que eles são, sem uma essência dentro de si. É apenas aparência. É apenas a casca. É apenas algo superficial. E isso muitas vezes atrai maldição. Gera tristeza sobre o coração de Deus. Porque fala de uma motivação errada, como o Fábio estava falando aqui. Fala de pessoas que estão em alguns lugares de evidência. Na época de Jesus, nós víamos ali como que alguns dos sacerdotes, escribas, fariseus, alguns homens tinham muito mais preocupação com o seu exterior, com a sua veste exterior, com aquilo que estava do lado de fora. A Bíblia fala muito sobre as vestes talares dos fariseus. Obrigado, Jéssica. Estamos precisando de um ar-condicionado aqui. O que vocês acham, gente? E isso, de alguma maneira, afetou Jesus, porque ele olhava para os fariseus, para aqueles homens que representavam a lei, que representavam a palavra, e falava sobre eles: olha, vocês têm vestes talares, mas o coração de vocês está escuro. Dentro de vocês não tem uma essência que glorifica a Deus, porque era só exterior. E aquele jovem é exatamente esse símbolo. É o símbolo da superficialidade. Ele segue Jesus, mas não tem compromisso com Ele. Ele segue Jesus, mas na verdade ele está ali correndo muito risco, porque o seguir dele não é um seguir compromissado. Não tem uma aliança com o Pai. Ele aproxima, ele olha, ele chega até perto de Jesus, mas isso não representa nada. E a sociedade que nós estamos vivendo hoje, ela é modelo disso. São pessoas que estão supostamente próximas, mas mesmo próximas, elas estão correndo muito perigo, porque é superficial, porque não tem aliança, porque não tem um relacionamento que é duradouro. Então a superficialidade gera uma certa passividade sobre as pessoas, e elas ficam sempre desmotivadas na sua caminhada. Eu estou me atrapalhando tudo aqui com esses papéis, gente. Próximo ponto. Cobrir-se apenas com um lençol é um sinal claro de espiritualidade por conveniência. Era noite, e o que a gente percebe é que o moço, ele estava ali querendo talvez se infiltrar naquela situação sem que ninguém percebesse. E isso, na verdade, fala um pouco sobre essa característica de pessoas que, na calada da noite, cobrir-se com um lençol é um sinal claro de espiritualidade por conveniência. Na calada da noite, ele sai sorrateiro. Ninguém vai perceber. Ninguém está vendo que eu estou só com um lençol. Mas eu vou cumprir o meu objetivo. Eu quero ir lá. Eu estou curioso para saber o que vai acontecer com Jesus. Eu estou curioso para saber o que vai acontecer com o Mestre. E ele sai sorrateiro na calada da noite. Isso talvez evidencia um cenário onde muitos estão exatamente assim. Ninguém vai ver. Qual que é o problema? Hoje a falta do compromisso tem gerado no coração das pessoas uma incapacidade de perceber quão distante você está de Jesus. Porque essa coisa de ninguém vai ver, ninguém está sabendo. A gente pode esconder do pastor, esconde do chefe, esconde do líder, esconde do pai e da mãe, mas de Deus a gente não esconde.
Crônicas tem um texto que fala assim: os olhos do Senhor passeiam por toda a terra, buscando alguém cujo coração é totalmente dele. Nada foge aos olhos de Deus. Eu posso me esconder das pessoas, mas Deus conhece aqui o nosso coração. Os Salmos fala: Deus é aquele que conhece e esquadrinha os nossos corações. Ainda a palavra nem me chegou à boca e tu já conheces, Senhor. Porque assim, nós acreditamos, como talvez esse jovem acreditava. Eu vou sair no escuro, ninguém vai ver. Eu vou dar um perdido de lençol mesmo. E ninguém vai ficar nem sabendo o que aconteceu, porque eu vou lá, né, rapidinho, vejo o que está acontecendo e volto para o meu lugar. Mal sabia ele que o verso 52, já aqui passou, volta lá para Marcos, o verso 52 nos diz o seguinte, aliás, o 51, coberto unicamente com um lençol, lançaram-lhe mão dele. Sabe o que significa lançaram-lhe mão? Significa que alguém viu aquele jovem, que alguém viu que ele estava de lençol, ou seja, ele estava vulnerável, e que alguém viu que ele não estava armado, suficiente para correr, não tinha roupa. Lançaram-lhe mão é alguém que foi lá e tirou o lençol dele. Deixou aquele homem completamente nu. Mas por que ele chegou a essa situação tão estarrecedora em sua vida? Porque ele achou que ninguém ia perceber. Ele achou que não ia dar ruim. E hoje o que a gente tem visto é alguns crentes assim. Saem sorrateiramente à noite. Muitas vezes não cuidam do seu testemunho, não zelam pela sua vida moral, pelo seu relacionamento com o Pai, pensando, isso não dá nada, não tem problema. Mas em algum momento nós podemos ser surpreendidos como esse jovem foi surpreendido. Quem está muitas vezes na calada da noite está correndo muito perigo, e é lógico que aqui é só um símbolo, isso pode ser muitas coisas. É lógico que aqui é só uma mera ilustração, mas sair à noite de lençol representa um tipo de mentalidade de alguém que acha que Deus não está vendo. De alguém que acha que pode se esconder do Senhor, que pode viver uma vida imoral, que pode desconstruir tudo aquilo que construiu ao longo de muitos anos, que não tem nenhum problema, nada a ver. A Bíblia fala que quando Moisés desce do Sinai, e como a glória de Deus não estava com Moisés mais naquela última ocasião, a Bíblia fala que ele colocou algo, sobre o seu rosto, para que as pessoas não vissem que ele já não tinha mais a glória. Mas não adiantou. É o mesmo caso desse jovem. Era um mero lençol, mas alguém tirou o lençol dele. E isso fala sobre pessoas que não temem a Deus, não têm compromisso com Deus. Aliás, esse tema do compromisso hoje talvez seja algo fora de moda, Hoje não fala-se mais sobre compromisso, hoje não fala-se mais sobre aliança, hoje não fala-se mais sobre pactos, hoje fala-se mais, nós somos a cultura do self-service. E a verdade é que também a igreja virou um self-service para algumas pessoas. A Bíblia virou. Eu quero as bênçãos, eu quero as promessas, eu quero a prosperidade, mas eu não quero pagar o preço. Eu quero aquilo que a Bíblia tem, mas eu não quero aquilo que ela me manda fazer. E essa tendência das pessoas revela que o relacionamento delas é um relacionamento por mera conveniência. Tá bom para mim hoje, então eu permaneço. Mas não tá bom, eu descarto. Quem aqui é da época da caixinha de promessa? Levanta a mão, Aquelas caixinhas de promessa eram interessantes. Você fechava os olhos, O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Como era gostoso, Receber uma mensagem como essa, Mas aí você tirava lá, suportai-vos uns aos outros. Opa, isso aqui não, isso aqui eu não quero. Porque as pessoas escolhem. Elas querem aquilo que é conveniente para o seu coração. Suportar o irmão em amor eu não quero. Mas o Senhor é o meu pastor, eu quero. Então,
essa seletividade gera um espírito de conveniência, que não é próprio para homens e mulheres de Deus, que revela uma espiritualidade de lençol, que revela que na verdade no fundo ali, não existia qualquer essência de relacionamento, mas era ocasional, e as pessoas estão assim hoje. Elas querem se relacionar com a igreja ocasionalmente, elas chegam na igreja e falam assim, ó, eu estou vindo aqui, tá, mas eu não quero compromisso. O seu compromisso não é comigo, é com o Senhor. Se eu tenho compromisso com o Senhor, então isso está acima da igreja, está acima da denominação, embora a denominação, a igreja, o relacionamento com os irmãos também seja muito importante. Agora, o compromisso hoje está fora de moda, as pessoas não querem se aliançar mais. Elas querem algo que, se amanhã elas precisarem, elas vão soltar facilmente, se amanhã elas precisarem, elas vão dizer, cansei, chega, eu quero procurar um outro caminho. Mas eu quero dizer para você que o Deus que nós servimos é um Deus de alianças. O Deus que nós servimos é um Deus de pactos, não tem como você se relacionar com Ele com um mero lençol. Nós precisamos estar com a vestimenta adequada, eu não posso ficar seletivo na minha espiritualidade, o que serve para mim, o que não serve. Não, não é sobre isso. É sobre uma submissão, é sobre a sujeição à sua palavra, é sobre me colocar debaixo dos princípios que governam a minha vida e entender que a vontade do Senhor é soberana, mesmo que isso às vezes gere desconforto sobre o meu coração. Mesmo que isso não seja aquilo que me agrada mais, porque hoje nós estamos vivendo essa geração. Ah, eu não gosto, não quero. Se nós permitirmos que o nosso coração cultive somente aquilo que gosta, aquilo que quer, nós viveremos numa superficialidade, será um evangelho de conveniências. E como nós não queremos viver de conveniência, então nós queremos nos submeter à palavra, à voz de Jesus, queremos ser reais seguidores dele, compromissados com a sua palavra, com vestes adequadas para cada uma das ocasiões às quais ele nos chama. E aquele homem estava tentando, em outras palavras, tapar o sol com a peneira. A turma do lençol não se baseia nos princípios éticos da palavra de Deus, mas naquilo que diz a sua intuição espiritual. Elas estão vivendo por sentimentos, elas estão vivendo por desejos, por anseios próprios, e não por aquilo que a palavra fala sobre elas. Outros dias eu estava pregando sobre isso, e eu estava falando exatamente que fé não é sentimento, e hoje nós estamos vendo uma turma falando assim, eu não estou sentindo, e aí, quem te mandou sentir alguma coisa? A Bíblia não nos mandou sentir nada, a Bíblia nos mandou obedecer, submeter-se à palavra, mas as pessoas hoje estão muito sentimentais demais, elas estão tomando decisões segundo o seu coração, mas o que Provérbios fala sobre o coração, irmãos? Que o nosso coração é demasiadamente corrupto, e ai daquele que confia nele. Então eu não posso tomar decisões por sentimento, eu não posso me relacionar com Deus por sentimento, porque senão é só graveto aceso no dia da vigília, senão é só um arrepiozinho no braço, senão é só uma unção passageira. Não, o relacionamento com Deus exige de nós consistência, alianças duradouras, alianças, elas exigem de nós tudo. Não tem como dar metade da nossa vida, e hoje tem muita gente vivendo de metade, meio crente, já viu isso? Misericórdia. Você vai na igreja? Mais ou menos. Né? Não existe meio crente, gente. E hoje as pessoas estão vivendo de metades. Eu quero dizer para você uma coisa muito do meu coração hoje. Ou é ou não é, gente. Ou tenho aliança com Deus, ou eu nunca me relacionei com Ele verdadeiramente. Porque senão eu vou viver de conveniência. Tá bom eu fico, não tá bom eu saio. Tá bom eu continuo, não tá bom eu paro. Isso é conveniência. Isso é sentimental. Isso não é fé. Isso não fala da real intenção do seu coração. Quando Elias estava lá diante dos profetas de Baal,
E ele está ali angustiado, porque ele estava, Senhor, estou aqui sozinho. Deus vem e confirma para ele e fala, não senhor, você não está sozinho. Você tem 7.000 aí ao seu lado, esses não dobraram os seus joelhos para qualquer outro Deus, você não está sozinho. Mas ainda assim ele continuou naquela lamúria, até que ele se encorajou. Quando ele se posicionou diante dos deuses de Baal, diante de todos os profetas de Baal, você lembra da palavra? Ele fez uma declaração, tanto para aqueles homens que estavam ali, os profetas de Baal, quanto para o povo de Deus que estava ali também, os 7.000 que não se dobraram. E ele fala, até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, sirva Baal então. Mas se o Senhor é Deus, sirva o Senhor. Essa mesma palavra se aplica para os nossos dias. Se o Senhor é Deus, sirva o Senhor. Mas se Baal é Deus, porque muitas pessoas estão falando assim, eu estou mais ou menos, mas quem está em cima do muro, preste atenção nisso, já fez a sua opção, está do lado de Satanás. Quem está em cima do muro, porque só há dois lados nessa vida, não tem um meio termo, como eu disse, não tem um meio cristão, não tem um meio relacionamento com Deus, não tem metade da vida espiritual, não, ou eu sou inteiramente do Senhor. Eu amo o Salmo 37, o Salmo 37 fala sobre entrega, e a Bíblia fala, entrega pois o teu caminho ao Senhor, mas não para aí, a Bíblia fala, confia nele, o mais ele fará por ti, fará sobressair a tua justiça como a luz, o teu direito como o sol que brilha ao meio-dia. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Mas quantos de nós queremos entregar? Quantos de nós queremos realmente falar, Jesus, controla a minha vida, tu és o governador da minha história, Senhor, assume a direção. Tem muita gente que em algum momento da sua vida entrega a vida para Jesus, aí Jesus está lá dirigindo a sua vida, mas a pessoa ela quer resolver por si mesma, ela quer ela fazer acontecer, então muitas vezes tira Jesus da direção, Jesus vem aqui para o banco do passageiro, porque eu vou assumir o controle agora, e é assim que as pessoas estão fazendo com Jesus. Isso revela uma espiritualidade de lençol. Isso revela um relacionamento superficial, um relacionamento de conveniência, mas não revela uma atitude de compromisso. Pessoas compromissadas, pessoas aliançadas, pessoas que realmente entregaram a sua vida a Jesus um dia na sua história e entenderam o que significa essa entrega, elas não voltam mais atrás. Como o próprio Jesus falou, aquele que colocou a mão sobre o arado, não olhe para trás, porque alguns queriam seguir Jesus, alguns queriam ir com o mestre e por muitas vezes Jesus teve que falar a real para eles, por muitas vezes Jesus teve que jogar aberto com os próprios discípulos, com os seus próprios seguidores. Alguns diziam, mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Jesus teve que olhar para eles e falar, as raposas têm os seus covis, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse, Senhor, eu vou te seguir, mas deixa-me primeiro sepultar o meu pai. Jesus teve que usar da sua clareza e da sua direção para dizer, deixa os mortos que sepultem os mortos, a você cumpre seguir-me. E é nesse texto que ele vai falar, aquele que colocou a mão sobre o arado, não olhe para trás. E hoje a gente está vendo uma geração temerosa, de relacionamento superficial, que um dia colocou a mão no arado, mas que está olhando para trás, está vivendo por conveniência. Em algum momento Deus fazia sentido, em algum momento Jesus era tudo em sua vida, mas hoje é um mero acaso. Desata relacionamento com a mesma facilidade com que muitas vezes muda de roupa. Desata alianças com a mesma facilidade com que escolhe a cor de um objeto. Isso revela uma superficialidade nos relacionamentos, na cultura do compromisso, nas alianças e nos pactos que nós temos com o Senhor. Se fazemos isso com as pessoas hoje, pode ter certeza que muitos farão isso com o próprio Senhor amanhã. E jogarão no lixo. Muitas vezes, anos de legado, de construção de vida, de luta por
princípios. Hoje o que a gente tem visto é isso. Geração fraca que não realmente se comporta conforme aquilo que o Senhor deseja para as suas vidas. Estou finalizando. Cobrir-se com lençol é um sinal claro de vulnerabilidade. Preste atenção, o jovem precisou se defender quando foi atacado. Ele foi atacado. Ele estava só com lençol. Ele precisou usar as suas mãos, mas as mãos estavam ocupadas segurando o lençol. E ao liberar as mãos, o lençol caiu. Olha só isso, ficou aquele homem vulnerável, ficou desprotegido, ficou nu na frente de todas aquelas pessoas e agora também estava correndo um grande risco de vida. Então, cobrir-se com lençol revela a vulnerabilidade. São pessoas que estão saindo da linha de frente, da linha de defesa. Por que era tão importante estar bem vestido naquela ocasião? Porque tudo podia acontecer. Por que é tão importante estar revestido de autoridade, de graça, de unção, todos os dias? Porque a vida é uma caixinha de surpresas. Sim ou não, gente? Somos surpreendidos o tempo todo. Se você soubesse, não, semana que vem vai vir uma batalha espiritual, na quinta-feira que vem, provavelmente na quarta você iria se consagrar. Mas como nós não sabemos, uma batalha pode acontecer amanhã. Uma batalha pode acontecer quarta, quinta. E você? Como você está vestido para a batalha? Como você está preparado para enfrentar os seus desafios? Aquele jovem não tinha noção do perigo que ele estava correndo quando saiu da sua casa com um mero lençol. E cristãos estão assim hoje. Eles estão completamente desprotegidos. O diabo está usando, abusando, pisando, massacrando a sua vida por falta de sabedoria, por falta de uma vestimenta adequada. Isso fala também da desorganização, da falta de preparação. A Bíblia fala: qual de vós, pretendendo construir uma torre, não para primeiro para calcular os custos, para saber se você vai conseguir chegar ao final dela? Qual de vós, pretendendo enfrentar um exército com muito mais soldados do que o seu, não para primeiro para fazer uma estratégia? A palavra do Senhor nos alerta sobre a importância de nós nos prepararmos para a batalha. Amanhã é segunda-feira. E o que você vai enfrentar, você não sabe. Nós temos uma semana toda pela frente, mas quando eu acordo, eu já me revisto, eu já me preparo, eu já me consagro, porque eu sei que a qualquer momento eu preciso estar na frente, em batalha. E isso fala do quê? Da prioridade da minha vida, que é glorificar o Senhor, é defender a minha família, é zelar pelos meus princípios, é manter-me em posição, em postura de autoridade, porque o Senhor colocou sobre a minha vida esse legado. Então eu tenho que estar ali como um homem de Deus. Mas muitos deixam este lado, sai para a vida desprotegido, sai para as batalhas com um mero lençol, vão para esse ambiente tão hostil, que é o ambiente dos ataques malignos, sem qualquer proteção. Efésios fala sobre os revestimentos. Revista, a tua cabeça com o capacete da salvação, calça os teus pés com a preparação do evangelho da paz, coloque o cinturão da verdade, a couraça da justiça. A palavra está cheia de ocasiões onde nos ensina: se prepare para a batalha, vista-se adequadamente para as batalhas que você vai viver. Mas tem muita gente que brinca com isso, que sai de pijama, que sai de lençol, que acha que tem nada a ver, vai acontecer nada não, está tudo tranquilo, eu estou sentindo que está tudo bem. A minha intuição fala: não caminhe pela sua intuição, caminhe pela palavra de Deus, caminhe pelas suas orações, caminhe pela voz do Senhor. Quem tem uma palavra de Deus no seu coração tem tudo, está seguro, porque a palavra é que nos dirige. E todas as vezes que eu faço o contrário disso, eu estou vulnerável, eu estou apresentando características de vulnerabilidade. Eu quero já chamar o louvor aqui, nós vamos caminhar para a conclusão, e eu quero falar um pouco da oportunidade que aquele jovem perdeu. Poucos
tiveram a chance, a oportunidade que aquele jovem teve, de estar perto de Jesus, de seguir o Mestre, de poder realmente visualizar. Veja, aquele jovem, ele de perto, ele viu Judas traindo Jesus, ele viu Pedro cortando a orelha de Malco, Jesus pegando a orelha, colando na sua cabeça de novo, e falando, não é assim que se faz. Aquele jovem viu a hostilidade daqueles soldados romanos, que tentaram acabar com a vida do seu mestre. Aquele jovem tinha todas as características, tinha todas as possibilidades de alguém que viu a glória de Deus e podia reproduzir tudo aquilo, e falar, olha, eu vi a maneira com que o mestre reagiu, eu vi a maneira com que Jesus lidou com aquela situação, eu vi o que o Senhor fez. Mas ele não reproduziu isso em sua vida, pelo contrário, ele viu a glória de Deus, mas ele não permitiu que a glória de Deus participasse da sua vida. Ele viu a glória de Deus, mas ele não expressou a glória de Deus. E hoje nós estamos vivendo assim. Tem muita gente vendo a glória de Deus. Jesus está se manifestando aqui, Jesus está se manifestando ali, Jesus está se manifestando lá. O Senhor cada vez mais tem nos surpreendido, e tem muita gente que é mero espectador da fé. Está vendo as curas, está vendo os milagres, está vendo as transformações, mas apenas está vendo, apenas está seguindo, não tem uma aliança, não tem um compromisso. Eu quero dizer para você que aliança e compromisso, muitas vezes, é desconfortável sim, mas tem algo sobre aliança e compromisso, gera segurança. Quem tem uma aliança com Deus, está seguro. Quem um dia na sua vida entregou verdadeiramente o seu coração ao Pai, fez uma aliança com Ele, fez um pacto com o Senhor, está com o seu coração seguro. Diferente do que nós temos visto, pessoas fazendo plano B, plano C, plano D, se não der certo aqui eu vou para lá, se não concluir ou se eu não for satisfeito aqui eu vou para o plano B, eu vou para o plano C. Em Jesus não tem plano B, gente. Aliança com Deus é só um plano, é plano A e acabou. Ou eu estou aliançado com o Senhor, ou eu não estou aliançado com Ele. E a aliança, ela me protege. A aliança, ela traz a segurança para a minha vida, porque eu sei que eu não estou sozinho, eu sei que eu não sou um cavaleiro solitário, eu sei que eu não estou nessa jornada por mim mesmo. Pelo contrário, tem pessoas, tem relacionamentos, tem uma igreja por trás, tem líderes, tem oração, tem comunhão, tem muitos benefícios em você estar debaixo de uma aliança. Eu quero passar para concluir essa mensagem dizendo para você que não faça contrato com Deus, faça aliança com o Senhor, faça algo que é para a eternidade, faça algo que realmente seja duradouro, que vai evidenciar a sua fé, que vai evidenciar o seu temor no relacionamento com Jesus. Eu quero te convidar a ficar em pé, e eu quero ler 3 textos para você da palavra, que falam sobre a maneira adequada que nós devemos nos vestir diante do Senhor. Isaías 61, verso 3. A palavra diz: e por sobre os que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Diga comigo, vestes de louvor. Sabe, essa é uma veste adequada, a veste de louvor, a veste da adoração. Eu estava ontem mesmo vendo o texto da mulher cananeia, e teve um trechinho do texto que eu nunca tinha reparado, já tinha lido e já até preguei sobre essa história, mas confesso que eu não lembrava. Eu estava relendo a história ontem, e é aquela cena onde está aquela mulher dizendo a Jesus: Senhor, me ajuda, me acode, eu estou com a minha filhinha terrivelmente endemoniada. Jesus olha para ela e diz: olha,
Eu não posso tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Em outras palavras, Jesus chama aquela mulher de cachorrinho. Se fosse nos dias de hoje, dava processo. Jesus estava condenado. Mas, de alguma maneira, aquela mulher chamou a atenção de Jesus, porque mesmo com essa palavra dura, mesmo com essa palavra supostamente ofensiva, aquela mulher fala: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas do seu dono. E aí depois dessa frase a Bíblia fala: e ela adorou. E eu nunca tinha visto esse trechinho. E ela adorou. E sabe, isso, irmãos, é realmente algo muito forte, porque a adoração, ela tem um poder de quebrar todos os desafios, todas as circunstâncias difíceis. Jesus estava com uma palavra dura, praticamente dizendo: olha, não tem saída para você. Mas a adoração dela quebrou o coração do Senhor. A adoração dela abriu um caminho para um relacionamento com Jesus. E eu penso sobre isso, irmãos, em momentos de luta, de dificuldade, adore o Senhor, vista-se com vestes de adoração. Entenda quanto que a adoração pode quebrar o jugo, pode ajudar você a vencer os desafios. Quando você olha lá 2 Crônicas capítulo 20, a Bíblia fala sobre um rei que estava prestes a receber uma invasão dos seus inimigos. E esse rei, ele foi instigado pelo profeta Jaziel a levantar a adoração. E a Bíblia diz que quando eles levantam a adoração, quando eles começam a louvar, quando eles começam a adorar, a Bíblia fala: todos os seus inimigos foram desbaratados. A única coisa que eles estavam fazendo era dizendo: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, a sua misericórdia dura para frente. Isso é vestir-se com vestes de louvor, com vestes de adoração. Mas Isaías 61 continua falando: regozijei-me muito no Senhor, a minha alma se alegra em meu Deus, porque me cobriu, agora sim ele diz, com vestes de salvação. Diga comigo: vestes de salvação. Então eu me revisto com vestes de adoração, mas também me revisto com vestes de adoração, com vestes de salvação. A salvação, tal qual a adoração, é um sinônimo de compromisso, de relacionamento firmado em Jesus. Não é ocasional, não é uma mera passagem em minha vida, não é um mero culto, não é uma mera noite, não. É salvação, é para a vida toda, é até que o Senhor volte, é até que a vontade dele se cumpra por completo. E esse relacionamento firme com o Senhor é o que traz segurança para o seu povo. Apocalipse 7:9 diz: depois dessas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé eles estavam diante do trono e do Cordeiro. Eles estavam vestidos com vestiduras brancas. Vestiduras brancas fala da transparência. Não tem mais nada a esconder. Quando você entrega a sua vida a Jesus, você não tem mais nada a esconder. Você já não tem mais uma motivação para sair no escuro. Ninguém vai ver, ninguém sabe. Sabe sim, o Senhor sabe. Não tem como mais se esconder do Senhor. Pedro, quando foi questionado pelo mestre, ele deu essa resposta: para onde ireis, se só tu tens as palavras de vida eterna? Jesus estava dizendo: olha, todos estão saindo, todos estão me deixando. Esse é João 6, quando Jesus fala, ele é o convívio que desceu do céu. E Jesus questiona eles: e vocês, para onde irão? Ele fala: para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Pedro reconhecia: não tem para onde ir, não tem outro caminho senão o Senhor, senão a palavra dele, senão a minha intimidade sendo construída no altar diariamente. E essa palavra, meus irmãos, é para fortalecer os nossos corações. Eu quero finalizar dizendo Apocalipse 16:15: bem-aventurado é aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e
não se veja a sua vergonha. Eu queria que você lesse junto comigo, vamos ler juntos? Bem-aventurado, a Bíblia está dizendo, é aquele que vigia e guarda as suas vestes, é aquele que se veste adequadamente. Eu quero essa noite orar com você, eu quero te convidar, feche os teus olhos, vamos orar para que o Senhor possa nos direcionar em uma vida de santidade, em uma vida de compromisso, em uma vida de alianças com Ele. Propósito eterno, há uma razão para a existência, ambições e outros sonhos, um dia cairão ao chão, um dia cairão. Te ter como o maior tesouro, te amar como a nenhum outro, tua grandeza descoberta e toda a terra saberá. Somente tu és digno de exaltação. As coisas deste mundo ante a ti perdem valor. Somente tu és digno de exaltação. Tu serás reconhecido em dos corações. Usa-me em qualquer lugar, derrama tua glória em mim, servirei em qualquer lugar, quero ver tua beleza. Usa-me em qualquer lugar, derrama tua glória em mim, servirei em qualquer lugar, quero ver tua beleza. Usa-me qualquer lugar, derrama tua glória em mim, servirei em qualquer
fortalecer nosso relacionamento com o Senhor. Muitas vezes, a vida, as circunstâncias, as lutas do dia a dia tem roubado esta essência do compromisso. Tem feito com que alguns olhem para a vida espiritual como algo relativo. Tem feito com que alguns olhem para o relacionamento com Jesus como algo meramente casual. E isso tem atraído muitas vezes consequências sobre o nosso relacionamento com o Pai, sobre a nossa vida espiritual. E eu sei que todo mundo que está aqui essa noite, se você está aqui é porque você já tem um compromisso com o Senhor. Eu sei que se você está aqui, você já tem uma aliança com Deus. Mas eu sei também que mesmo aqueles que já têm um compromisso, eu sei também que mesmo aqueles que já têm uma aliança com Jesus, muitas vezes sofrem ataques em sua mente, muitas vezes sugerem para si mesmo um plano B, um plano C, possibilidades. Eu sei que você também, nos ataques que você sofre, você esfria sua alma, porque mesmo temendo o Senhor, mesmo em aliança com Ele, muitos de nós somos abalados por circunstâncias, por lutas, e muitas vezes achamos que, ou subestimamos o tanto que isso pode afetar o nosso relacionamento com o Pai. E essa noite eu sinto de orar para que nós firmemos a nossa aliança com Ele. Eu sinto de orar para que firmemos ainda mais o nosso compromisso com Jesus. A palavra do Senhor diz no livro de Mateus: aquele que firmou a sua casa sobre a rocha, virão chuvas, ventos, darão com ímpeto sobre a casa e ela não cairá. Mas aquele que firmou a sua casa sobre a areia, virão chuvas, terremotos, ventos, e essa casa será arruinada. E eu quero hoje ajudar você a firmar ainda mais a sua casa sobre a rocha. Você tem um compromisso com aquele que está trazendo firmeza, segurança sobre a tua casa. E eu quero orar para que essa aliança, para que esse compromisso seja ainda maior no dia de hoje. Feche os teus olhos. Eu quero desafiar você que quer fortalecer o teu compromisso com o Senhor. Você que quer fortalecer a tua aliança com o Senhor, saia do seu lugar e nós queremos orar aqui. Nós queremos te abençoar. Enquanto uma canção está sendo entoada, venha fortalecer a tua aliança com o Senhor. Venha fortalecer o teu compromisso com o Pai.
consagramos ao Senhor a sua palavra. Nós não queremos que a aliança que um dia fizemos com o Senhor, que o compromisso que um dia nós fizemos com o Senhor se perca no meio do caminho. Pai, nós reconhecemos que não são poucos os ataques, não são poucas as ocasiões aonde o inimigo tenta roubar, Senhor, a aliança que um dia foi estabelecida entre nós e o Pai. E hoje nós queremos declarar, Pai, que todo o ataque do inimigo contra as alianças feitas com o Senhor já caiam por terra hoje, Senhor. Que hoje nós declaramos, Pai, que o Senhor é Deus soberano sobre a nossa vida, sobre a nossa história. E nós nos consagramos a Ti hoje mais uma vez, dizendo, Pai, que o pacto que nós fizemos com o Senhor, que o compromisso que nós fizemos com o Senhor, que a vida que um dia nós entregamos ao Senhor, está aqui, Senhor, para Te adorar, para Te glorificar. Nós nos vestimos hoje, Senhor, com vestes de adoração. Nos vestimos hoje, Senhor, com vestes, Senhor, que glorificam e exaltam o Teu nome, com vestes de salvação. Por isso hoje, Pai, reinclinamos, ó Pai, a nossa mente, o nosso coração, as nossas vidas a Ti. Reconhecemos que o Senhor é soberano sobre a nossa história, que nada, ninguém, nenhuma circunstância tem maior valor sobre os nossos corações do que o Senhor e a Tua palavra. Pai, libera sobre nós como Teu povo, libera sobre nós como Tua igreja, uma unção, uma graça, uma sabedoria, Senhor, para vencer os desafios e para viver uma vida compromissada diariamente com o Senhor. Pai, obrigado porque nesta igreja, neste lugar, nesse ambiente, o Senhor tem gerado muitas alianças, muitos pactos, muitas, ó Pai, compromissos têm sido feitos para que o nome do Senhor seja glorificado. Pai, que nós como Teu povo possamos permanecer exaltando, glorificando o Senhor todos os dias da nossa vida. Essa é a nossa oração, Pai, e nós oramos em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, querido, exalte o nome do Senhor, diga a Ele que você está aqui hoje em compromisso, que você está aqui hoje em aliança, que o relacionamento com o Senhor importa para a sua vida. Aleluia. Pai, nós Te agradecemos, Senhor. Amém, 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 querido. Dá um abraço em quem está ao seu lado. Deseja uma boa semana. Vai na bênção, vai na paz em nome de Jesus.